Boa noite, pessoal do YouTube. Aqui é a Fran, psicóloga. Mais uma vez com vocês, mais uma semana aí. Toda terça-feira, às 8h07, a gente se encontra aqui. E hoje vamos falar sobre a liderança, a sua liderança diante da sua vida. A sua liderança para a sua vida. Então, enquanto eu conecto o pessoal do Instagram aqui, deixa eu só abrir aqui. Enquanto isso, vão avisando aí no YouTube que eu estou online. E vamos lá para o Insta também. O assunto de hoje promete, hein? Super importante. Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite, gente querida. É um prazer, é uma alegria estar mais uma terça-feira aqui com vocês. O pessoal já está entrando. Enquanto isso, antes que eu esqueça, boa noite, boa noite. Já vou colocando aqui o título da live de hoje. Boa noite, Dai. Boa noite, Ismênia. Quem mais que entrou? A Clara. Vou fixar aqui. A Fê, Mari, Poli, Tati. Legal, boa noite, gente. Enquanto isso, o Instagram vai avisando ali o pessoal que a gente está ao vivo. Vou ajeitar minha câmera aqui. Hoje o nosso tema é particularmente especial para mim, Fran, pessoa. Eu gosto muito do tema de hoje, porque é uma coisa assim que, de certa forma, eu tive que aprender muito cedo na minha vida. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Mas eu acho que eu tive uma infância que favoreceu isso, com todos os problemas da minha infância, a minha adolescência, minha vida em si. Minha vida ensinou eu ser líder de mim. E é por isso que eu trago esse tema com muito carinho para vocês hoje, porque é um tema do coração. É um tema que eu gosto muito, eu leio muito, eu estudo muito sobre isso. Faz bem para minha vida e por que eu não vou compartilhar o que faz bem para minha vida com vocês, né? Deixa eu só arrumar a câmera aqui do YouTube rapidinho. Pronto. Estão me escutando bem aí? Pessoal do Instagram? Legal. Então, vamos lá, gente. Eu gostaria muito de começar a nossa reflexão, nossa live terapia de hoje, com uma frase. Eu deixei uma colinha aqui. A frase é a seguinte. Sim, obrigada. Manda para todo mundo, não entendi. Vamos mandar para todo mundo, isso aí. Agora entendi. Boa noite, Mu. Boa noite, Cléo. Vamos compartilhar aqui no aviãozinho, né? Chamar mais gente para participar. Acho que sempre é válido a gente lembrar, né? Eu bato tanto nessa tecla aqui, inclusive até falei hoje nos stories sobre isso. Às vezes a gente não sabe como ajudar pessoas, né? Ainda mais na pandemia aí que a gente ficou trancafiado dentro de casa, vamos dizer assim, né? A gente não tem muita clareza do que fazer para ajudar as pessoas. Às vezes eu queria ir lá comprar tal coisa, levar cobertor, levar comida, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou sair para ajudar as pessoas, sendo que eu posso pegar Covid, posso trazer vírus para minha família? Mas a gente tem aqui na palma da nossa mão, a gente tem na nossa mão uma oportunidade de fazer bem
fazer bem para as pessoas. Eu acho que esse é um momento que nós podemos fazer bem, né? Compartilhar coisas que fazem bem para nós. A gente pode enviar, clicar no botãozinho aqui, né? E enviar para as pessoas. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido aqui na internet, sabe? Às vezes tem algo que é simples para mim, mas para alguém faz uma diferença enorme. Então, vamos ajudar, né? Vamos desejar, assim, que outras pessoas também alcancem conhecimento, aprendizado, evolução. Boa noite, Ká. Beijo no teu coração. Então, vamos lá, gente. Eu vou falar a frase que tem mexido muito comigo, tem provocado os meus pensamentos ultimamente. A frase é a seguinte: a história da raça humana é a história de homens e mulheres que se subestimam. Puxa vida, eu vou repetir. A história da raça humana é a história de homens e mulheres que se subestimam. E aí, o que a gente pode falar disso? Vocês concordam, não concordam? Beijos, Cá. Podem ir anotando aí para mim. Podem ir enviando se concorda, se não concorda, colocando dúvidas, perguntas. Vão deixando aí para mim que eu vou responder com o maior carinho, se eu souber, se estiver ao meu alcance. E se não souber, eu vou pesquisar, porque eu sou curiosa. E vou compartilhar com vocês com o maior carinho. Que verdade isso, né? Quantas pessoas na humanidade fizeram alguma coisa muito grande para a humanidade? Por exemplo, quem descobriu a lâmpada, quem descobriu, sei lá, tantas coisas, computadores, tecnologia, pessoas da ciência, de forma geral. Quantas pessoas contribuíram, dependendo das crenças, sim. Sim, sim. E não só de crenças, de tecnologia também, né? De ciência. Se a gente for pegar todas as pessoas que fizeram algo grande para a humanidade, que contribuíram para a humanidade, e comparar com a quantidade de pessoas normais, comuns como a gente, qual o número de pessoas aí, qual montante de pessoas vai ser maior? Vocês chutam? Boa noite, Cá. A outra Cá entrou. Essa é a minha Cá lá do México. Tem uma Cá do Brasil e uma do México. Sabe, gente, eu trouxe essa frase aqui de propósito para provocar uma discussão, para provocar perguntas. E é por isso que eu tô aqui nessa tal de internet. Eu tô aqui para trazer perguntas. Aliás, na nossa vida, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? Se a gente for comparar também o montante de perguntas com o montante de respostas que a gente tem, é quase que incomparável o número de perguntas com as respostas que a gente tem, com as certezas que a gente tem. É de se pensar, né? O que faz uma pessoa se subestimar? Por que a maioria das pessoas se subestimam? Por que a maioria das pessoas não reconhecem a capacidade que elas têm? Porque todo mundo tem uma capacidade. Tem gente que tem o dom de fazer uma unha. Tem gente que tem o dom de fazer bolo. Tem gente que tem o dom de fazer comida saudável. Eu vou tentar fazer comida saudável, fica horrível. Eu não consigo transformar uma comida saudável em algo saboroso. Se alguém aí souber, puder me mandar receitas, me ensinar, por favor. Aliás, qualquer dica de cozinha para mim é válida, porque eu sou uma negação. Eu tento, mas eu não tenho esse dom. Vou para a cozinha, faço minhas coisas, mas eu não tenho esse dom. Tenho dom para outras coisas.
O que faz a gente não acreditar no nosso valor? O que faz a gente não acreditar no nosso valor? Eu tenho um Instagram dedicado para autoestima. Tem mais de 11 mil pessoas que me seguem. Quantas pessoas a gente tem aqui hoje que querem aprender sobre valorização pessoal? Conseguiram, né? Tá aqui hoje 15. Segurem essa frase, essa primeira frase que eu coloquei para vocês. Que a nossa história, a história da humanidade é marcado por pessoas, por homens e mulheres que se subestimam, que não dão o valor necessário para si mesmos, para os seus talentos, para os seus dons, para a sua capacidade. Segurem essa frase aí que a gente vai voltar nela. Existe uma outra frase que eu preciso... Perdão, essa primeira frase foi de Maslow, tá? Depois eu posso passar para vocês certinho. E a segunda frase que eu quero linkar com essa primeira, que a gente falou sobre subestimar a nossa capacidade, subestimar, enfim, os nossos valores pessoais, a nossa capacidade de realização, é a seguinte frase: para fazer profundas mudanças em sua vida, você precisa de inspiração ou desespero? Uau! Medo! Medo, né? Para você, para eu, para nós fazermos grandes e profundas mudanças na nossa vida, a gente precisa ou de inspiração ou... Falhou aqui? Ou de inspiração ou de desespero. O que falta para a gente acreditar que a gente pode realizar algum projeto? O que falta para a gente acreditar que nós somos um projeto criado para dar certo? O que falta, gente? O que vocês acham que falta? Eu tô aqui nas redes sociais e eu recebo muita notícia triste. Eu recebo crer. Vamos chegar lá. Eu recebo muito pedido de ajuda. Eu recebo muito pedido de oração. Eu recebo muitas histórias. As pessoas abrem o coração delas. As pessoas me contam que o marido está saindo de casa, que tragédias em geral, do tipo, o filho está envolvido com drogas, mulheres que sofrem violência em casa, tem mulheres que acabaram de levar um soco do marido e me mandam mensagem de áudio, chorando. Desemprego, dificuldade financeira, parente que morreu, crianças que estão morrendo. A gente vive num mundo com mais ou menos 8 bilhões de pessoas. Eu ia falar 8 milhões. É verdade, Andy. Isso e muito mais. A minha vida é escutar histórias, né? Eu trabalho com histórias. As pessoas se abrem, muitas histórias tristes. E assim como os meus pacientes, assim como as pessoas que me seguem nas redes sociais, elas contam histórias tristes. Mais 8 bilhões de pessoas no mundo passam por dramas, por situações de violência, sofrimento, dor, saudade, separação, intriga,
dificuldade de relacionamento, dificuldade de controlar as emoções, dificuldades, enfim, algum tipo de dificuldade cada ser humano desses 8 bilhões de pessoas na Terra está passando. Podem estar no hospital, podem estar no meio de uma guerra, podem estar, não sei, presos, sequestrados, não sei, tanta coisa. Nesse exato momento, alguma mulher no Brasil está sendo abusada. Eu não lembro o número exatamente, mas parece que a cada 1 minuto, 2 minutos no Brasil, uma mulher é abusada. Sem dizer os abusos velados, que são palavras duras, atitudes, que não tem nem como você explicar. Se você for fazer um boletim de ocorrência, se você for denunciar, como é que você vai falar? Nossa, o meu marido, ele não me bateu, mas ele me ofende com palavras, Como é que você vai denunciar um tipo de abuso velado dessa maneira? Mas o sofrimento está aí. Eu falei alguns sofrimentos que eu lembrei agora, mas é sofrimento de todo tipo. Semana passada, eu recebi uma mensagem de uma tia que ela descobriu que a sobrinha estava sendo abusada e que a irmã, pelo pai, e a irmã dela, que era a mãe da menina, sabia e consentia a situação. Que mundo é esse, gente? Exatamente, com a pandemia aumentou casos de violência. Aumentou e, curiosamente, entre aspas, né, o número de denúncias também caíram. Por quê? Porque as mulheres não conseguem sair de casa para denunciar, né? Então, o sofrimento está ali. Existe menos chances de se levar, né? Mas, enfim, além de violência, tem, enfim, infinitos tipos de sofrimento aí acontecendo. Essas pessoas que estão sofrendo, não importa o tipo de sofrimento que seja, elas também possuem talentos, dons dentro delas. Alguma especialidade, alguma coisa essa pessoa sabe fazer. Alguma coisa. Mas estão lá. Estão envoltas no problema delas, estão envoltas no sofrimento, situações graves, situações menos graves. Às vezes a gente olha o nosso problema, a gente acha que é terrível, mas às vezes a gente encontra pessoas com problemas maiores que os nossos e a gente vê que não era tão grande assim, e assim a gente vai vivendo. Nós temos uma tendência humana de olhar as situações no micro. O que eu quero dizer no micro? A gente olha a nossa vida aqui, onde a gente vive. Se você é casado, você vê seu marido, seu filho, enfim, filho, filha, pai, vovó, vizinhos, pessoal mais chegado do trabalho, da igreja. De vez em quando a gente fica sabendo de alguma coisa um pouquinho mais longe que acontece, a gente assiste no jornal, mas a gente tem um pouco mais de clareza das coisas que acontecem nesse micro. No português correto, vamos dizer assim, no nosso mundinho, nas coisas que estão ao redor da gente. E esse é o problema. Porque quando a gente está mergulhado no nosso micro, a gente tem mais facilidade, uma tendência maior para sair dos nossos problemas, para enxergar aquela situação com mais clareza. A gente está afogado no sofrimento. A gente está tão mergulhado naquela situação que suga e literalmente engole a gente,
que mal o nariz está para fora para a gente conseguir respirar. Então, trabalho o dia inteiro, chega à noite, tem que cozinhar, tem que fazer isso, tem que aquilo, daí dorme, no outro dia já acorda cedo, assim, vai. Final de semana tem que limpar a casa, e a gente nunca tem tempo para viver. Nunca tem tempo para viver. Talento? Dom? Seguir sonhos? Trabalhar com o que gosta? Coisa de frase pronta, frase feita. Por que eu fiz questão de começar com essa frase com relação a gente ter uma tendência a se subestimar, ter uma tendência de não valorizar o que nós somos, o que nós aprendemos. A gente não valoriza nem a nossa história, nem a história que a gente viveu. A gente tem dificuldade, todos nós temos dificuldades de olhar para trás e perceber que tudo que a gente passou, inclusive as coisas ruins, nos formaram hoje, nos prepararam para a vida hoje. Você tem essa dificuldade, eu também tenho. Isso é humano. E eu acho que essa live, a gente precisava assistir ela toda semana, uma vez por semana. Você e eu. Porque a maioria dos conteúdos que eu falo aqui, eu falo para mim também. A gente tem uma tendência de esquecer das coisas, né? Memória fraca. O brasileiro tem memória fraca. Não, não só brasileiro. Ser humano tem uma memória fraca, né? Gente, eu vou trazer uma outra reflexão para vocês. Não se preocupe que lá no final dá tudo certo, dá tudo bom, tá? Eu vou amarrar todas elas. Uma outra frase bem provocativa para fazer vocês pensarem. E vão escrevendo aí se vocês concordam, não concordam, se tem dúvidas, quer que eu explique a frase, tá bom? A frase é: todo gesto de bondade exige uma renúncia, uma renúncia do prazer, uma renúncia do que é gostoso. A criança, quando ela é pequena, ela está em desenvolvimento, ela só quer pirulito, algodão doce, brincar o dia inteiro, ela só quer prazer. Ela só quer coisa legal, coisa gostosa. E a função dos pais, além de amar, apertar, beijar, é aos poucos mostrar para essas crianças, aos poucos, de uma maneira lúdica, de uma maneira acolhedora, mas mostrar para elas que em alguns momentos da vida dela, ela precisa deixar o prazer de lado para fazer algo, uma responsabilidade. Nem que seja caligrafia ali, o trabalho da escola, maquete, alguma coisa assim. E aos poucos a criança, ela vai sendo preparada para a vida adulta. A criança, o adolescente. Então ela vai transitando da infância para a adolescência, depois para a vida adulta, entendendo que ela precisa ter alguns momentos, claro, tudo adequado, né, responsabilidades adequadas para a idade, mas ela vai entendendo que ela tem momentos que ela não vai ter prazer, que ela vai ter que fazer atividades que precisa fazer, arrumar a cama dela, arrumar o quarto dela, ajudar a mãe a secar uma louça. Apliquem essa frase na vida de vocês, em qualquer contexto. Em qualquer contexto. Qualquer bondade, qualquer ato de bom
a gente precisa renunciar a alguma coisa, pequena, grande, algum prazer. E isso tem a ver, inclusive, com o nosso cuidado próprio. Às vezes, a gente tem que cuidar da gente, mesmo sem ter vontade. É aqui que eu quero chegar. Eu vou até fazer uma pausa aqui, ó. Concordo. Às vezes, o que parece ser bom nos traz um sofrimento futuro. E o que não parece ser tão bom é melhor para nós. A renúncia nos traz benefícios. Exatamente. E isso no dia a dia é pesado. Ó, isso é muito verdade, estou vivendo isso, é muito difícil. Sim. A gente não quer viver isso, mas a gente vive. Todo mundo vive isso. A gente tem que aprender a cuidar da gente, a fazer coisas por nós. Você tem que aprender a cuidar de você, mesmo nos dias que não estão prazerosos. Porque a motivação não é uma coisa que ela vai acordar com a gente todos os dias. Claro que aí existem outras questões que entram, como disciplina, como, enfim, comprometimento, tá? É que o que eu vejo aqui, eu recebo muitas mensagens e as pessoas, elas lembram de autoestima, as pessoas querem ter autoestima, as pessoas querem se amar, querem gostar do que elas fazem, querem acreditar no potencial que elas têm. Mas elas pensam que isso vai ser algo mágico, bonito, gostoso, prazeroso. E não é toda essa romantização. Vai ter momentos assim? Vai. Vai sim. Mas principalmente para quem não aprendeu tudo isso desde criança, para romper aquela inércia, a pessoa tem que colocar na cabeça que ela vai ter que se esforçar para acreditar em você. Se esforçar para acreditar em si mesmo, para se esforçar para acreditar no seu valor, se forçar para reconhecer o seu valor, se forçar para assumir a rédea da sua vida. Sabe, existe uma romantização tanto da autoestima, uma romantização da vida. Às vezes a gente acha que a gente não vai sofrer nessa vida. Mas tanto você e eu passamos e vamos passar por momentos muito difíceis. A gente não quer. A gente pensa assim, ai, para que pensar nisso? Para que pensar nisso? Agora tá tudo bem. Para que pensar nisso agora? Deixa para pensar nisso quando acontecer. E não é uma questão de viver no futuro, de ansiedade, não é uma questão de ficar esperando algo ruim. Não é isso. É uma questão de se preparar. E quem está aqui hoje está fazendo isso. Vocês que estão dedicando tempo hoje para essa live, vocês estão entendendo que é preciso cuidar de vocês no dia de sol, do telhado da casa de vocês no dia de sol. É preciso cuidar de vocês, recarregar a bateria de vocês quando tudo está bem. Porque quando os problemas vierem, vocês vão ter que ter energia, vocês vão ter que ter a reserva. E é aqui que eu quero chegar. Muito se fala hoje de protagonismo, de você assumir o controle da sua vida, de, enfim, empoderamento feminino, né? Tantas coisas. Eu, como já disse aqui, eu não gosto muito da palavra empoderamento, mas ela é tão disseminada, né? Que é uma palavra fácil, às vezes, para exemplificar, né? Mas o princípio
em si dessas palavras é praticamente o mesmo. Só que hoje eu coloquei como tema da live, está na hora de você liderar a sua vida. E eu não sei se alguém reparou nessa palavra. Se alguém reparou, coloca aí. Eu. Por como assim liderar a vida? Não é controlar a vida, assumir o comando, assumir o controle. Eu já falei, já fiz lives aqui de assumir o controle, né, o comando da sua vida. Controle, eu não gosto da palavra controle, porque eu acho assim, quem tem controle das coisas é Deus, e mesmo assim ele nos dá o livre arbítrio. Ó, a Angélica colocou, viu? Tem um porquê, viu, Angélica? Tem um porquê de ser a palavra liderar. Deus, que tem poder para controlar todas as coisas, ele nos dá o poder de livre escolha, livre arbítrio. E como é que fica tudo isso? Quem que controla a minha vida? Deus controla a minha vida. Ó, a Su também está escrevendo ali, reparei. Gente, olha, que legal. Que legal que tem gente que repara. E é isso aí. Tudo tem um significado aqui. E é tudo preparado com carinho também. Vocês sabem que eu sou cristã, né? E eu acredito que eu sou filha de um Deus criador e eu entrego a minha vida nas mãos dele todos os dias. Mas quando ele criou a Terra, ele delegou o controle dos animais, da natureza, o cuidado aos seres humanos. Então, é como se fosse uma gestão participativa, né? Eu forneço energia, poder para as plantas, para os animais estarem vivos, e vocês administram, vocês cuidam. E é assim com as nossas vidas. A gente só está vivo, respirando nesse momento, porque ele permite. E é claro que ele vai cuidar, é claro que ele vai fazer muito por nós. Vamos pedir, ele vai dar, enfim. Mas nós temos a nossa responsabilidade diante da nossa vida. Glória a Deus. Nós temos que pegar o volante, né? Pegar o volante. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Muitas vezes eu não sei. Senhor, me mostra. Me mostra para onde eu viro o volante. Então, é uma gestão participativa da nossa vida, né? Tô falando isso porque eu sei que tem muita gente cristã me acompanhando aí. E eu compartilho do mesmo pensamento, da mesma fé. Só que o que eu tô querendo falar hoje, né, para vocês e construir esse conhecimento aqui junto com vocês, e eu digo construir porque eu preparo um conteúdo, mas a gente constrói juntos, né? Vocês vão perguntando, vocês vão... a gente vai construindo tudo isso juntos, aqui vai vindo coisas na hora, então é construído aqui. Por que uma liderança? O que é um líder? Para quem trabalha em alguma empresa, para quem já teve um líder ou para quem já exerceu um papel de líder, sabe que o líder ele é uma pessoa capaz de motivar um grupo, de desenvolver um grupo e pegar um grupo simples e transformar esse grupo simples numa equipe de sucesso. Eleva muitos resultados, né, dessa equipe. Um líder, ele aprende com os próprios erros, ele tem uma visão estratégica. Se lembra o macro? O micro e o macro que eu falei para vocês lá no começo? O líder, ele tem uma capacidade de sair do micro e olhar o macro. O líder, ele vai fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. O líder vai inspirar alguém, mesmo não tendo inspiração naquele dia.
mesmo com a alma sangrando por algum problema, ele vai fornecer esse momento de inspiração para alguém, vai criar essa inspiração. E se nós somos líderes, ou conhecemos líderes, ou podemos ser líderes de equipes, por que a gente não pode ser líder da gente mesmo? Ser líder da gente mesmo, em hipótese alguma, tira o presidente da companhia da ação, né? A gente continua acreditando, entregando as nossas vidas na mão de Deus. Mas Ele espera que a gente faça a nossa parte. Porque as coisas acontecem pelo poder divino atrelado ao esforço e ao trabalho humano. De nada a gente adianta pedir para Deus as coisas e a gente não correr atrás, não trabalhar, não lutar. De nada adianta a gente se sentir aquela dor na alma de, puxa, nada do que eu faço dá certo. Puxa, eu queria tanto dar certo num projeto. Puxa, enfim, eu não vou mais nem tentar, porque todas as vezes que eu tentei não deram certo. A gente pede para Deus, Ele sabe o nosso coração, mas será que a gente está tentando do jeito certo? Será que a gente deixou de acreditar? Será que a gente não está se subestimando? Será que a gente não está se subestimando? Eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu fiz na área de psicologia educacional, na área de altas habilidades, superdotação e altas habilidades. E tinha um livro, enfim, esse é um tema muito complexo e mais comum do que vocês imaginam. Qualquer hora, se vocês tiverem curiosidade, eu posso falar disso a respeito, porque é um assunto que eu domino também. E, para quem não sabe, eu tenho uma filhinha superdotada, foi um susto, enfim, né? Foi algo complicado de lidar na época, então eu resolvi ir estudar, né? Eu resolvi aprender sobre o assunto para poder ajudar minha filha. E eu comecei a ler, comprar livro, ler, porque eu gosto de ler, né? E um dos livros se chama assim, eu não sei se eu vou falar exatamente o nome do livro, porque já faz alguns anos que eu li, mas falava assim, como é que é? Putz, esqueci aqui agora ao vivo. Mas falava assim, talento, né, superdotação, é um patrimônio social. E o que isso queria dizer? Que se precisava investir em talentos, que governos, enfim, países de primeiro mundo fazem isso. Eles investem em pessoas talentosas, eles investem em talentos, porque eles acreditam que aquele talento, de alguma forma, vai gerar recursos no futuro. Vai gerar conhecimento, tecnologia, aprendizado, desenvolvimento para o país. E, enfim, isso foi só um exemplo que eu dei aqui, né? Mas será que nós não estamos dando a importância que a gente realmente deveria dar para as nossas habilidades? E mais, será que a gente está achando que, romantizando todo esse processo e achando que de uma hora para outra a gente vai ver um vídeo na internet, vai ler alguma coisa que vai operar um milagre na nossa vida e tudo vai mudar e tudo vai andar, tudo vai voltar ao trilho novamente e as coisas vão fluir? A gente não pode romantizar esse processo. E tratando a vida, né, como ela realmente é, a gente precisa pensar que os problemas vão vir,
E a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar desenvolvido, e a gente precisa fazer isso todo dia. Pessoas vêm e vão na nossa vida. Pessoas vêm e vão. Você fica. Eu fico na minha vida. E aí, eu tô cuidando de mim só quando eu tenho vontade? Eu tô liderando a minha vida? Tô tentando assumir controle? Eu tô comandando minha vida? Existem muitas diferenças entre essas palavras. Se eu não lidero a minha vida, sabe qual que é o problema de não liderar a vida? Se você não lidera a tua vida, qualquer outra coisa pode liderar. A tua mágoa, o teu ressentimento, teus pensamentos negativos sobre o mundo, teus pensamentos negativos sobre você mesmo. O que vai ficar na liderança, no comando da tua vida se não for você? E veja, eu falo isso para vocês e para mim. Nada é eterno em nosso caminho. Tudo passa, as coisas boas, as coisas ruins, e a gente precisa estar preparado, né? Sabe qual que é o real motivo de tudo isso? Diante de tanto sofrimento nesse mundo, diante de tantas adversidades, diante de tantas situações, é possível ser feliz no meio de tudo isso? E um exemplo bobo, simples, para isso é: existem pessoas super pobres, super na miséria, que são felizes. Assim como existem muitos milionários, cheio de conquistas, cheio de... que são infelizes. Certamente a pessoa humilde e feliz, ela está na liderança da vida dela. Pelo menos dos pensamentos dela. Imagino até a pessoa ali sorrindo, dando risada, sei lá, de uma situação, do gás que acabou, enfim. Hoje a gente vai ter que dormir, tomar banho de água gelada porque estamos sem luz. Tô brincando, mas, enfim, algum recurso, algum mecanismo ali de criatividade a pessoa conseguiu desenvolver para ela liderar a vida dela. E tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Oi, Maru. Besos. Su português está bueno? Hasta para la escrita. E uma amiga minha lá do México. Amiga da família. Então, eu convido vocês hoje a assumirem a liderança da vida de vocês. Quanto mais vocês assumirem a liderança da vida de vocês, mais liberdade das amarras, dos pensamentos negativos, das circunstâncias negativas e de tudo que segura a gente, de tudo que prende a gente, de tudo que, enfim, tudo que é âncora na nossa vida. Significa que problemas não vão existir? Não. Significa que vocês vão passar por muitos problemas sorrindo. Talvez não todos. Provavelmente não todos. Mas muitos. Com sabedoria, tirando lição. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa muito querida essa semana, e eu acho que ele deve estar aí, Murilo.
E a gente estava brincando, assim, sobre posts e conversando, né, e sobre, enfim, sobre questões de internet aí. E chegou numa questão assim, nossa, as pessoas. Na verdade, a gente leu aquela frase que eu dividi com vocês hoje aqui, né? Para fazer mudanças profundas na nossa vida, a gente precisa ou de inspiração ou de desespero. As melhores coisas para tirar a gente da nossa zona de conforto é a gente estar ou desesperados ou com uma inspiração tremenda. E eu conversando com o Murilo sobre isso, sobre essa frase, a gente, poxa, mas que coisa, né? A gente quer tanto fazer as pessoas entenderem, buscarem o que faz bem para elas, o que vai trazer felicidade, o que vai ajudar elas a controlar as emoções dela, o que vai ajudar elas a terem uma autoestima prática, diária na vida delas, terem enfim, assumirem a liderança da própria vida. Mas parece que as pessoas só se movem quando a água bate no bumbum. E daí a gente brincou assim, vamos fazer um post para postar, um post eu postar? Ficou feia essa. Vamos fazer um post, né, com a água batendo no bumbum, para ver se a gente consegue chamar atenção e fazer as pessoas entenderem que não precisa ser assim, né? Só que a gente esquece. Você esquece, eu esqueço. Como a gente falou no começo da live. A Kátia riu ali. Tem que rir, né? Tem que rir. Eu nem falei para vocês no começo da live, eu esqueci, mas eu vou dar 3 dicas para vocês. Eu já entrei no assunto e comecei a falar. Diante de tudo isso, né, que a gente falou hoje, a gente falou coisas assim importantíssimas. A Ana Paula também riu aqui. É verdade. A gente falou que a gente tem uma facilidade enorme de se subestimar, de não acreditar que a gente pode, porque a gente é um projeto criado para dar certo. Eu já falei isso aqui em outras lives, vou repetir, tá? A gente faz um projeto para qualquer coisa. Uma construção, sei lá, um desenho de uma maquete, qualquer projeto. Esse projeto é para dar certo. Né, na minha área, a gente vai desenvolver um projeto social de uma ação humanitária em tal região. Então, a gente vai desenvolver um projeto para isso. E a gente desenvolve esse projeto para dar certo, para ter sucesso nesse, né? Então, todo projeto é criado para dar certo. E vocês também são um projeto criado para dar certo. E a gente tem essa facilidade em não acreditar nisso. A gente tem a facilidade, ou melhor, 95% da população, aproximadamente, pensa assim. São poucas as pessoas que acreditam no potencial que têm. Vou dar 3 dicas para ajudar vocês a começarem a assumir a liderança da vida de vocês. A liderança. E lembre que o líder é aquela pessoa que motiva, que inspira, que erra e aprende com os erros, né? A gente sempre vai estar errando, mas vai estar usando isso a nosso favor. O líder tem aquela visão estratégica, sai do probleminha ali do micro e olha o macro, olha a situação, a adversidade como uma oportunidade. Então vamos lá. A primeira dica que eu quero deixar com vocês, e se vocês tiverem dúvida, eu posso explicar melhor. A primeira dica:
Vigie os pensamentos de vocês, principalmente os pensamentos negativos. Fran, o que é pensamento negativo? Eu não vou conseguir. Ai, não, amanhã. Hoje não, hoje tá frio. Ah, mas se eu tivesse dinheiro, eu podia comprar um carro melhor, podia comprar um computador mais rápido. Ano que vem eu tento entrar naquela pós que eu queria. Ah, enfim, tanta coisa. Vocês sabem aonde o calo aperta aí no sapato de vocês. Você sabe aonde dói. Área financeira, relacionamento, trabalho, relação na família, com o marido, com o filho, educação de filho. Qualquer pensamento negativo aí dentro, não deixe criar raiz. Não deixe. Nós temos uma tendência assim a ter um pensamento crítico da vida. E isso é bom, a gente tem que realmente pensar se aquilo convém ou não convém pra gente. Só que muitas vezes a gente olha para algumas coisas com uma facilidade para uma crítica desconstrutiva, vamos dizer, né? Sempre olhando o que é negativo. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso é literalmente um espiral do inferno. Só traz coisa ruim. Pensamento negativo na nossa cabeça só traz coisa ruim. Quimicamente falando, né, biologicamente falando, inclusive hormônios que não são bons para a nossa saúde são produzidos quando a gente está triste e mergulhado naquele, enfim, naquele momento negativo ali. Até para a nossa saúde, para a pele, enfim. Não, tô falando, até sair da área de motivação, sair da área de realização, Não deixe os pensamentos negativos fazerem morada aí na cabeça de vocês. Fujam disso. Substituam por outros pensamentos. Vigiem, fiquem atentos. Essa é a primeira dica. E para quem gosta de anotar, que eu sempre, recebo mensagem de pessoas que anotam, pode anotar aí. Primeira dica, vigie os pensamentos negativos da mente de vocês. Segunda dica, para vocês e eu desenvolvermos aí a nossa liderança da nossa vida. A gente precisa internalizar dentro da gente que a felicidade não é destino. Isso tem um pouco a ver com a primeira dica, né, de pensamentos negativos, mas daria uma outra live isso. Felicidade não é destino. O que é isso, Fran? Felicidade é o trajeto. A gente não pode confundir liderança da nossa vida com controle, né? Como eu falei antes, controle a gente não tem de nada. E se a gente acha que a gente tem controle de alguma coisa, a vida vai dar um jeito muito louco, muito surpreendente de mostrar que você não tem controle de nada. Mas liderança é trabalhar com o que se tem. Fazer o melhor com o que se tem no momento. E você pensar que você vai ser feliz quando você se formar,
ou quando você ganhar mais dinheiro, ou quando você fizer o seu primeiro R$ 1.000.000, ou enfim, quando trocar de carro, quando engravidar, ou quando, sei lá, quando comprar a casa própria, quando fizer uma cirurgia plástica, quando conseguir emagrecer. Felicidade não tá aí. Você vai cansar de buscar. Que felicidade não tá aí. Não tá lá. Tá no trajeto. Então, hoje, eu posso estar passando por uma situação extremamente difícil. Mas dentro dessa situação muito difícil, eu posso encontrar felicidade. Parece loucura, né? Mas é assim que é. Vocês podem anotar aí, tá? Segunda dica: felicidade não é a linha de chegada, não é o destino. É o trajeto. Quando vocês entenderem isso e internalizarem, e eu digo internalizar, é isso tá tão fixo na mente que vocês começam a viver isso. Vai ser muito mais fácil assumir a liderança da sua vida. Porque quando você tiver borocochô, peraí, eu vou fazer mesmo sem vontade. Eu vou porque tem que eu quero cuidar de mim, mesmo sem prazer. Eu vou porque eu preciso, eu vou porque eu quero, entende? A liderança da vida está muito atrelada à felicidade. E a terceira dica é: busque se conhecer. E eu falo tanto disso aqui, né? Ai. Eu falo tanto disso aqui. Nossa, né? Psicólogo fica chato falando de autoconhecimento. Se conhecer, se conhecer, se conhecer. Que coisa é essa, Franz? Coisa mais chata. Mas gente, esse é o caminho, não tem como ser diferente. Quer assumir a liderança da sua vida? Invista diariamente no teu autoconhecimento. Quando você sabe quem você é, você sabe os seus limites. Você sabe pôr limite nos outros. Você conhece as suas emoções. Você consegue dominar suas emoções. Você consegue esperar. Tem sabedoria para esperar, para saber que tem tempo para tudo e que aquilo não é para você ou aquele momento não é para você. Quando você se conhece, você se reconhece, ou seja, para você se conhecer, você precisa se reconhecer do jeito que você tá agora. Eu preciso me reconhecer do jeito que eu tô agora, com todos os meus erros, com todas as minhas dificuldades, com as minhas lutas. Eu só vou me conhecer se eu olhar para mim, se eu me reconhecer como uma pessoa, enfim, com todos os defeitos possíveis e imagináveis e com as qualidades e talentos e habilidades. Então, se conhecer implica necessariamente se reconhecer. À medida que eu vou me reconhecendo, puxa, eu sou assim mesmo. Mas sabe de uma coisa? Eu vou deixar de ser assim, aos poucos. Passinho pequeno por passinho pequeno. Um dia um pouquinho, outro dia um pouquinho mais, assim vai. Tem dias que eu vou cair, mas eu começo de novo e nunca vou desistir. E vou. Cada dia 1% melhor.
Hoje, 1% melhor do que ontem. Amanhã, 1% melhor do que hoje. E eu vou me conhecendo. Quando eu começo a olhar para os meus defeitos, eu começo a dominar eles. Eu tenho mais chance de dominar. E trabalhar para evoluir, para abandonar o que me faz mal, abandonar o que faz mal para minha família, para a paz, para a leveza da minha casa, do meu lar, para a educação dos meus filhos, para a minha comunhão com Deus, para, enfim, para servir, para fazer bem para os outros. Porque a gente também fala muito em fazer bem para os outros, mas para a gente fazer bem para os outros, a gente precisa primeiro aprender a fazer bem para nós mesmos. É que nem aquelas pessoas que falam, quando eu for rico, eu vou distribuir não sei quantas cestas básicas por dia, eu vou, enfim, fazer obras sociais de milhões. Mas você não faz nem quando não tem pouquinho, né? Porque às vezes não tem dinheiro, mas tem uma roupa, tem um saco de arroz sobrando, tem, né? Então isso tá na pessoa. E se não tá, tem que trabalhar para estar. Isso é a mesma coisa com a gente. Conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai se reconhecendo em tudo isso, e a gente vai investindo na gente e tendo mais condições de ajudar pessoas. E esse é um dos meus principais objetivos aqui, gente. O meu sonho é que vocês fiquem tão cheios de vocês, cheio de vocês não no mau sentido, cheio de autoestima, de leveza, que vocês comecem a transbordar isso aí na família. Para o seu marido, para o seu filho, para sua vizinha, para sua amiga. Sabe? Porque quando a gente tem coisa boa, é tão gostoso compartilhar e a gente quer dividir. Né? A gente, o bem não fica numa caixinha, né? Não fica em uma pessoa só. Logo que eu comecei a fazer live, foi final do ano passado. Antes eu trabalhava aqui nas redes sociais, mas eu não fazia live. Então, logo que eu comecei a fazer live mesmo, eu criei uma hashtag. Tem gente que me acompanha desde aquela época que sabe. Se alguém lembrar aí, escreve para mim, por favor. É hashtag eu quero compartilhar o bem. Eu quero compartilhar o bem em vocês. Para isso, a gente precisa assumir a liderança da nossa vida. Quem tá comigo nessa aí? Coloca um dedinho aí para mim, gente. Coloca um joinha ou um eu. Vamos começar a liderar nós mesmos. Para a gente começar a liderar outras coisas. Os nossos projetos, os nossos sonhos. Para a gente começar a liderar a nossa prosperidade, nosso trabalho, nosso negócio. É tão difícil, né? É difícil, eu concordo com vocês, mas é possível. É possível e muito recompensador. Agora, eu vou voltar na outra frase lá do começo, que fala assim: para fazer uma mudança profunda na sua vida, você precisa ou de inspiração ou desespero. Gente, eu desejo do fundo do meu coração gerar transformação nessa internet aqui por inspiração. Eu muitas vezes na minha vida, Fran, eu mudei pelo desespero. Eu também mudei por inspiração. Quem sabe da minha história, sabe dos momentos que eu
vi a morte de frente, que eu via pessoas morrer do meu lado numa UTI, enfim. Eu aprendi muito e sou muito mais feliz com a Fran que eu sou hoje do que a Fran do passado. Mas teria sido muito mais feliz, teria sido muito menos sofrido se eu tivesse aprendido por inspiração e não por desespero. Eu perdi os comentários aqui. Eu me emociono de falar isso. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Ai, os meus comentários não estavam rodando aqui, eu achei que vocês não estavam comentando, gente. Eu tava até... Quase chorei, tô brincando. Que gostoso, gente. Eu fico feliz com carinho e é uma troca, né? A gente constrói isso junto. Ah, aqui usei, eu tinha pedido, nem pra mim não tinha aparecido. Mas é isso. Que a gente possa aprender, evoluir, assumir a liderança da nossa vida pela inspiração. E que vocês inspirem as pessoas aí na casa de vocês a também aprenderem por inspiração e não por desespero. Claro, a vida é vida, né? A vida é vida no sentido dela é dinâmica e a gente não controla nada. Vai ter momentos que a gente vai aprender por desespero. Mas pelo menos a gente vai estar aprendendo, porque tem gente que não aprende no desespero. Mas se a gente puder aprender mais por inspiração, por que não? Né? Ah, Lu, você também. Gente, eu vou ficar por aqui hoje. Vou postar a live. Eu agradeço o carinho de vocês, eu agradeço os feedbacks positivos. É muito bom estar aqui toda terça-feira. Amém. Amém, Ana. Até terça-feira que vem. Vamos se manter inspirado. Vamos inspirar pessoas. Ismênia, beijo no teu coração. Depois vamos lá no post da live deixar o comentário de vocês. Tá bom? Alguém coloca lá a hashtag eu quero compartilhar o bem. Beijão, Fê. Você também é um anjo. Clara, beijo no teu coração. Até terça-feira que vem, gente. Terça-feira, 8 e 7 da noite. Boa noite, fiquem com Deus.